Olá pessoal, olha só, estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma força para vocês poderem fazer a atividade com monômios e polinômios, tá? É bem tranquilo, prestem atenção no vídeo, tá? Vamos lá então. Quando vocês receberem, vocês abrirem, está escrito assim, ó, monômios e polinômios. Então, se você está vendo isso aí, tenta abrir junto comigo, vai ver um pouquinho, dá pausa, olha lá o conteúdo, tá? Pausa de novo, veja, é assim mesmo, é com paciência, tá? Então, vamos lá, gente, monômios e polinômios. O que é monômio? É uma expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Gente, tudo novo para vocês, monômios, polinômios, parte literal, coeficiente. Olha como que é tranquilo. Então, ó, tá falando aqui que é definição, né, a parte algébrica, expressão algébrica que é definida apenas pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Gente, então monômios, coeficiente. Quando eu coloco assim, gente, ó, 4x. Esse número 4, ele é o coeficiente. O número 4 é o coeficiente, tá? O 4 é o coeficiente. E o x é a parte literal. X, parte literal, certo? Parte literal. Então, todos vão ser assim, certo? O número que aparece na frente é o coeficiente. Mas poderia acontecer isso aqui também. Eu não vou ficar dando muitos exemplos, senão vai ficar muito extenso, gente. Isso aqui poderia ser representado dessa maneira aqui também, ó. x4. Quando não tem nada entre eles aqui, gente, não tem nada entre o número e a letra, na verdade tem uma multiplicação aqui, tá? 4x é a mesma coisa que 4 vezes x, certo? Então isso aqui, 4x, é a mesma coisa que x4. Só que dessa maneira, gente, fica mais fácil de ler até de entender, tá bom? Então, ó, 4x, x4. Então, coeficiente, parte literal. Certo? Então, existe vários tipos de monômios. Eu poderia ter três letras aqui junto, um número junto aqui, por exemplo, ó, menos 7ABC. É um monômio também, por quê? É uma coisa só, gente. Todos estão multiplicando, é um bloco só, uma coisa só. Por exemplo, aqui poderia ter fração também com número, ó. Poderia ser assim, ó. B dividido por 7. Olha lá, é um monômio, certo? Quem que é o coeficiente aqui no caso, gente? O coeficiente aqui é um sétimo. Porque isso aqui, ó, B sobre 7 é a mesma coisa que 1 sétimo vezes B, certo? 1 vezes B é B e 7 vezes 1 é 7. Lá, certo? Então, quando vocês acharem assim, ó, B dividido por 7 é a mesma coisa, o coeficiente vai ser 1 sétimo e a parte literal vai ser em quê? Vai ser o B, tá bom? Então, gente, coeficiente é o número que multiplica a letra. E a parte literal é a letra. Por exemplo, aqui, ó, 8xy ao quadrado. Isso aqui é um monômio. É um bloco só que todos os termos estão multiplicando entre eles. Olha lá, 8xy ao quadrado, 6aby elevado a 3, olha lá, um bloco só, tá bom, gente? 4a, ó, 4a, eu já pus 4 ali, eu vou pôr aqui 11. Negativo também pode, ó, menos 11a também é um monômio, tá? Então, monômio tá tudo multiplicado entre eles, é um bloco só, certo? Agora, então, mono, gente, de mono, um só, um termo somente. Ó, mono, 1. Vou arrumar aqui, ó. Mono quer dizer mono. 1. Agora, binômio, ó, bi. Bi, gente. Bi o quê? Bi é 2. Certo? Olha só, toma cuidado que isso aqui, ó. Isso aqui não é um binômio, gente. Olha só, vou colocar aqui, ó. 2a mais 3a. Isso aqui não é binômio, tem dois termos, não, eles são semelhantes.
o a elevado a 1 é semelhante com a elevado a 1. Como que a gente sabe se os termos são semelhantes? Quando ele tem a mesma letra e o mesmo expoente. Então, a elevado a 1 é semelhante com a elevado a 1. Então, na verdade, essa conta aqui, 2a mais 3a é 5a. Certo? Então, na verdade, isso aqui é um monômio. Porque esses termos aqui são semelhantes. Como que a gente sabe que são semelhantes? Só olhar a parte literal, só olhar a letra. A letra e o mesmo expoente, gente. Aqui, ó, a elevado a 1 e a elevado a 1, certo? Então tá. Agora aqui um binômio. Vou dar um exemplo de um binômio. Exemplo de um binômio. A mais B. A mais B. Eles não são semelhantes, fica desse jeito. A mais B fica desse jeito, A mais B. Outro binômio. X ao quadrado mais 9. Olha lá. Binômio. Certo? Eles não são semelhantes, eles não podem somar entre eles. Outro binômio, olha que interessante, que muita gente erra esse. Olha lá. Não são semelhantes, porque esse aqui é x elevado a 1 e esse é x elevado a 2. Eu não posso somar eles, assim como eu não posso subtrair. Ó. Poderia estar assim também. Ó. Não posso, fica desse jeito aí, eu não posso juntar. Tá, gente? Então, na soma e subtração de termos que não são semelhantes, eu não posso somar. Agora aqui, ó, por exemplo, AB menos AB2. Por exemplo, aqui, ó, não são semelhantes também, tá, gente? Então, ó, resumindo, quando que os termos são semelhantes? Quando ele tem a mesma parte literal e o mesmo expoente. Olha aqui, aqui é a elevado a 1 e b elevado a 1. Aqui é a elevado a 1 e b elevado a 2. Acabou. Esse aqui está grudadinho, que eu não posso somar ou subtrair aqui. Ali acabou, fica desse jeito. É um binômio, certo, gente? Então, binômio tem dois termos que não são semelhantes. Não dá para fazer nada entre eles, tá? Então é isso, binômios. Agora, trinômio, gente. Ó a palavrinha aqui, ó a letrinha. Trinômios. São três. São três termos que não são semelhantes. Por exemplo, A mais B menos C. Olha lá, trinômio. Nenhum entre eles são semelhantes. Então fica daquele jeito ali, ó. Não vai somar, não vai juntar nada. Por exemplo, aqui, ó. A mais A ao quadrado mais A elevado a 3. Professor, é tudo A. Não pode. Isso aqui é um trinômio. Não posso juntar eles. Se estiver multiplicando é outra coisa, tá, gente? Olha só. Isso é na adição e na subtração. Não são semelhantes. Não posso somar. Olha aqui. Também, ó. X mais 1 menos Y. Olha lá. Trinômio. Certo? Então, gente, trinômio são três termos que não são semelhantes entre eles. Não são semelhantes entre eles, certo? Está somando ou subtraindo, tá? Então, tá aí monômio, binômio, trinômio e poli. Gente, a palavra poli quer dizer vários termos. Ó, poli, vários. Certo? Vários. Aí acima de 3 a gente vai chamar já de polinômio. Tem alguns livros que já a partir do binômio já chamam de polinômio. Não tem problema. Então aqui você pode chamar de polinômio também. Aqui também você pode chamar de polinômios. Mas pra gente, né, a gente vai tratar o seguinte, passou de 3, acima de 3 termos, a gente vai chamar de polinômio. Mas você poderia chamar isso aqui de polinômio, isso aqui de polinômio. Então, eu estou mostrando para vocês o seguinte, que existe a palavra polinômio, se mostrar aqui, parecer uma coisa dessa aqui para vocês. Perguntar se isso aqui é um binômio ou um polinômio, coloca binômio, gente. Se aparecer uma coisa dessa para vocês, perguntar se isso aqui é um trinômio ou um polinômio, fala que é um trinômio, tá bom? Porque isso aqui todos, a partir de 2, todos são polinômios, tá? Então, a gente vai tratar acima de 3 polinômios. Então, aqui, por exemplo, ó, eu dou um exemplo, ó, x mais y menos z
mais W. Por exemplo, olha lá, um polinômio acima de 3. Ó, 1 mais A menos Y ao quadrado mais B elevado a 3. Olha lá, polinômio, certo? Então, se os termos não são semelhantes, lembra que termos semelhantes, tem que ter a mesma parte literal, a mesma letra e o mesmo expoente, tá? Tá bom, gente? Então, essa primeira parte é sobre isso. Agora, vamos continuar aqui para a gente identificar. Então, os coeficientes são os números que multiplicam as letras, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, esse 6 aqui é o coeficiente de A, B, Y elevado a 3. Ó. Esse 8 aqui é o coeficiente. E a parte literal, então, o 8 é o coeficiente. A parte literal é essa aqui, ó. Essas são as letras. Olha lá, o coeficiente aqui é menos 11. E a parte literal é o A. Tá bom? Coeficiente é o número que multiplica a letrinha. Lembra que o número ele pode ser positivo, negativo, fração, tá bom? Então tá. Então, ó, monômios semelhantes. Acabei de falar isso, né? Aqui, monômios. Pronto. Quando são semelhantes, a gente vai juntar. Por exemplo, aqui, são semelhantes. A gente pode juntá-los, tá? Monômios semelhantes tem algumas expressões. Então, aqui, ó. Depois vocês voltem o vídeo. Agora vamos para monômios semelhantes. Monômios semelhantes. Igual tá aí, ó, gente. Tem uns exemplos aí. Então, 2x e 4x, ó. 2x e 4x. Olha lá, são semelhantes porque tem a mesma parte literal. Ó. Então, você só olha para a parte literal. Outro exemplo aí, ó. 10AB e 3AB. Eu vou pegar o último lá, ó. 2y e 6y também. Deixa eu ver. Aqui eu vou inventar um aqui, ó. Menos 4xy e 8yx. Olha o que acontece muito. Gente, quando troca aqui, ó, xy é a mesma coisa que yx, porque a multiplicação a gente pode inverter, ó. 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5. E com letras acontece a mesma coisa. Então, ó, esses termos aqui são semelhantes, só estão trocados, certo? Tranquilo? Então tá. Outro aí. 10AB e 3AB, ó. 10AB e 3AB também, ó. Olha lá, parte literal. Parte literal é a mesma, gente, ó. Parte literal é a mesma. O A está elevado a 1, B está elevado a 1. O A está elevado a 1, B está elevado a 1. São semelhantes, tá, gente? Então, monômios semelhantes a gente pode operar entre eles. Pode somar ou subtrair, tá? Gente, então vamos lá. Ó, já expliquei para vocês o que é monômio, binômio, trinômio e polinômio, tá bom? Lembrando que os coeficientes são os números que multiplicam as letrinhas. Para ser termos semelhantes, tem que ter a mesma letrinha e o mesmo expoente, tá? Agora a gente vai ver operações com monômios. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Mas exemplo simples, igual foi dado aí para vocês. Então, vamos lá. Gente, adição e subtração de monômios. Tem os exemplos aí que eu mandei para vocês, depois vocês olhem. Eu vou dar alguns exemplos diferentes aqui também, ó. Olha só. Adição de monômios tem que ser, para poder somar, tem que ser semelhantes, certo? Então aqui, ó, por exemplo, 3K mais 9K. Quanto que é 3K mais 9K? Esse 3 aqui ficou estranho, né? 3K mais 9K. Quando a gente está somando, gente, olha só, quando a gente está somando ou subtraindo, a gente só vai mudar, gente, os coeficientes. A letrinha vai manter com o mesmo expoente. Então, ó, quanto que é 3 mais 9? 12. E a letrinha vai junto. A letrinha mantém, ó. Manteve a letra. A única coisa que mudou foi que os coeficientes somaram, tá bom? Muito tranquilo. Então, adição aí, por exemplo, aqui é menos
5AB mais AB. Certo? Vou pôr aqui o expoente 2, ó. Expoente 2 no B, hein? Então, ó, você deve 5AB ao quadrado, é um monômio. E você só tem 1AB ao quadrado. São termos semelhantes? São semelhantes, gente. Olha aqui. Olha lá. AB ao quadrado. O A está elevado a 1 e o B está elevado a 2, tá certo? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou somar. Cuidado, aqui quando não aparece nada, aqui é 1. Eu vou até colocar em cor preta para vocês lembrar, gente. Quando não aparece nada aqui na frente do termo, é 1, tá? O coeficiente é 1. Eu vou colocar em preto aqui para vocês lembrarem. Então tá. Lembra que na adição e na subtração a gente só vai operar entre os coeficientes. Então, ó, você está devendo 5, e só tem 1 para pagar. Você fica devendo, ó, você fica devendo quanto? Você fica devendo 4. 4 o quê? AB ao quadrado. Certo? Então tá aí, gente, ó. Adição e subtração. Já coloquei os dois aqui, ó. Adição e subtração. Outro exemplo, por exemplo aqui, ó, menos x ao quadrado, y elevado a 3, mais 8x ao quadrado, y elevado a 3. Olha lá, vou pôr menos 4 aqui, por exemplo, menos 4. Olha lá, parte literal é a mesma, então são semelhantes, ó. X ao quadrado, y elevado a 3 é semelhante com x ao quadrado e y elevado a 3. Então, são semelhantes, dá para somar e subtrair. Aqui, ó, coeficiente que vai mudar. Você tem 8 e tira 4, você fica com 4. 4 o quê? X ao quadrado e y elevado a 3, tá? Então, quando está somando e subtraindo, só muda os coeficientes, os números na frente. Os coeficientes, as letrinhas mantêm do mesmo jeitinho com o mesmo expoente, tá bom? Então tá aí, gente, adição e subtração de monômios. Agora vamos para multiplicação, certo? Vocês têm os exemplos aí também. Vamos para multiplicação e divisão entre monômios. Gente, na multiplicação vai acontecer uma coisinha com os expoentes. Olha só agora, ó, mudou a operação, agora é multiplicação. Vocês vão ver o que vai acontecer com os coeficientes e com os expoentes, se forem termos, se for a mesma letra, olha só. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, multiplicação e divisão, gente. Então, esses dois aqui já foram, né? Ó, já expliquei esses dois aqui, então tá aqui. Agora, multiplicação e divisão, vamos lá. Multiplicação, vou pegar aqui, ó, 2x vezes 3x, certo? Eu vou multiplicar os coeficientes, olha só, eu vou multiplicar os coeficientes primeiro, ó, 2 vezes 3, 6. E agora aqui um detalhe, gente, quando as letras são iguais, a gente copia as letras, isso na multiplicação. Quando as letras são iguais, a gente vai copiar as letras e somar o expoente. Então, são muitas regrinhas, então tem que estudar, gente, senão esquece. Olha lá, na multiplicação de mesma parte literal, copia a letrinha e vai somar os expoentes. Professor, mas o expoente aí não tem nada, mas na verdade é 1, gente. Quando não tem nada é 1, ó. Aqui é 1, aqui também é 1, ó. Então, 1 mais 1, 2. Certo? Então, quando está multiplicando, vai somar os expoentes, ó. Somar os expoentes. Certo? Somei os expoentes. Outro exemplo aqui. Deixa eu ver. 3 menos 3x ao quadrado, b é y, vezes 9x. Aqui, um exemplo, tá? Multiplicação entre dois monômios. Pessoal, coeficientes primeiro, regrinha de sinais, ó, menos com mais, olha só, esse 9x aqui é positivo, então, ó, menos com mais, então, ó, primeiro regrinha de sinais, menos com mais é menos, ó, menos com mais é menos, certo? Tranquilo? 3 vezes 9 é 27, faz os coeficientes. Agora um detalhe,
O x aqui ao quadrado vai multiplicar o x elevado a 1. Vou pôr 1 aqui, gente, para lembrar, mas vocês têm que saber que aqui tem 1, ó. Vou pôr para lembrar, vou pôr em vermelho, ó. Então, o x ao quadrado vai multiplicar o x elevado a 1. Olha o que acontece, eu vou copiar a letrinha, ó. X ao quadrado vezes x elevado a 1. Eu vou copiar a letrinha e vou somar os expoentes do x, ó. 2 mais 1, 3. Certo? Professor, e o y? O y vai multiplicar, não tem nenhum termo semelhante com ele ali, não tem ninguém, aliás, nem precisa ser semelhante. Não tem ninguém com ele, é só copiar. Tá bom? Então, na multiplicação, o que a gente faz então? Regrinha de sinais, né? Primeiro. Depois, multiplica os coeficientes, são esses números aqui da frente, ó. Os coeficientes multiplica normal. Depois, os expoentes vão somar somente se for a mesma letra, gente. Olha aqui, ó. Aqui era a letra X, aqui era a letra X. Então, eu copiei a letrinha e somei os expoentes. Se não for a mesma letra, a gente só vai juntar. Por exemplo, A vezes B, AB. X vezes Y, XY. K vezes T, KT. Tá bom? Então, letras diferentes na multiplicação só vai juntar. Se as letras forem iguais na multiplicação, copia a letra e vai somar os expoentes, tá bom? Então, na multiplicação, soma os expoentes que forem a mesma letra. Agora, na divisão. Vamos lá, como que ele pega aqui na divisão? X ao quadrado dividido por 5x. Gente, vou fazer dessa maneira aqui, ó. Vai dividir, ó. Só que na divisão de monômios, divisão, gente, a gente vai subtrair os expoentes da mesma letrinha, ó. Se for a mesma letrinha, a gente vai subtrair os expoentes, ó. Quanto que é 5 dividido por 5? É 1. Ó, 5 dividido por 5 é 1. Então, os coeficientes a gente faz a operação normal, divisão normal. Divide os coeficientes, a gente divide. Agora, olha a parte literal, olha. Aqui é x elevado a 2, aqui é x também. Na divisão, eu copio a letrinha, se tiver a mesma letra, né, gente? Aqui é x. E subtrai o expoente, vai ser esse expoente 2 menos 1 aqui, ó. Vou pôr um de novo aqui para lembrar. Olha lá, certo? Então vai ficar 2 menos 1 dá 1. Já tem ali, ó, gente, ó, quando não tem nada aqui é 1. Então deu um x, que é a mesma coisa que x. Certo? Então, ó, 5 dividido por 5 dá 1. X elevado a 2 dividido por x elevado a 1, conserva a base, conservei a base, que é o x. Subtrair o expoente, 2 menos 1 dá 1. 1x é a mesma coisa que x, né? Aqui tem 1. Acabou. Certo? Vou pegar um outro exemplo. 10x2, y2 dividido por 2. 2x, olha lá. Gente, esse exemplo eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Vocês vão ver que é mais simples, ó. 10x2, y2 dividido por 2x. Tá? Então a única coisa que eu fiz foi o quê? Ao invés de colocar assim, na horizontal, eu coloquei na vertical, usei esse símbolo da divisão. Então, ó, 10 dividido por 2 faz a divisão, ó. Divisão entre os coeficientes. 10 dividido por 2 dá 5. Certo? Olha lá, x elevado a 2 dividido por x elevado a 1, conserva a base e subtrai o expoente, ó. 2 menos 1 dá 1. Certo? O y elevado a 2 aqui, ó, só copiar. Por quê? Porque não tem ninguém aqui embaixo com ele. Tá? Então, a y elevado a 2 não tem ninguém para dividir, então é só copiar ele. Tá bom? 3x elevado a 3 sobre 5. Tudo elevado a 2. Só que tem um detalhe aí, ó. Do jeito que está aí, ó.
do jeito que está aí que eu mandei para vocês, esse 5 aqui não pode elevar a 2. Tinha que ser um parênteses grandão aqui, ó. Tinha que ser isso aqui, gente, ó. Ó, tinha que ser tudo isso aqui, ó. O cara que fez aí a formatação, né? Ele foi infeliz, porque do jeito que tá aqui, quem está elevado a 2 é somente o 3x elevado a 3 que está elevado a 2, certo? Mas então vocês olhem aí, vocês têm que considerar isso aqui, ó. Vocês têm que considerar como se fosse isso aqui. O cara lá na hora de formatar lá, que ele não esticou aqui. Então, ó, gente, ó como que fica aqui, ó. Esse expoente 2 aqui, ele vai vir para cá. Olha lá. E esse expoente 2 aqui também vai vir para cá. Certo? Vai multiplicar. Então vai ficar ó, 3 elevado a 2 vezes x. Olha lá, o expoente aqui não é 3? 3 vezes 2, 6. Tá bom? Isso aí é uma potência de potência. E ali embaixo, 5, opa. 5 também, ó. Ele também vai ficar elevado a 2, ó. Esse aqui também, ó, gente, ó. Vem para o expoente também, 5 elevado a 2. Então vai para todo mundo. Agora é só fazer a continha. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9x elevado a 6 dividido, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Tá aí, certo? Mais um exemplo. Olha lá, tá assim, ó. Vou pôr um outro exemplo aqui, ó. 4y elevado a 4, tudo elevado a 3, por exemplo. Olha lá, certo? O 3 aqui, gente, esse expoente aqui, ó, ele vai vir aqui, ó. O expoente do 4 aqui é 1, vai ficar. E esse expoente vai multiplicar com esse aqui também, ó. Então tá. Copio o 4, a base. 1 aqui, né, tinha 1. 1 vezes 3 é 3, depois a gente calcula. O y, eu copio aqui, ó, o expoente é 4. 4 vezes 3, 12. Agora, essa potência aqui dá para calcular. 4 elevado a 3, gente, ó, 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, 64, y elevado a 12. E deixa assim, certo?